As aberturas que nós fazemos no domingo de manhã é mais uma reflexão do nosso dia a dia, e isso serve para todos nós. O que eu quero dizer aos irmãos é sobre o nosso coração, ou sobre o coração dos outros que nós confiamos. É normal nós seguirmos nossos impulsos. E toda vez que nós deixamos coisas normais do nosso coração acontecerem, nós provavelmente vamos ter um desastre espiritual. Coisas do coração não combinam com vontade de Deus, das coisas do Espírito de Deus. Nós vamos dizer em poucas palavras o porquê disso e como isso pode acontecer sem ao menos nós percebermos. Isso pode acontecer, às vezes nós batemos o olho em alguma coisa, nós queremos. Se podemos alcançar, vamos lá e conquistamos, ou compramos, ou emprestamos. É assim. E nisso nós não nos damos por satisfeitos, porque coisas do coração não satisfaz o Espírito. Não satisfaz o Espírito do Senhor. Porque o coração está muito mais ligado a desejos, à vontade do Senhor. Sempre, sempre assim. Porque a ordem do coração é satisfazer nossos sentimentos. Nossos sentimentos que ora são ora são outros, e eles são muito abastecidos pela nossa vista, pelo que a nossa vida se engoda com o que olhamos, faz com que nós tenhamos brotos de desejos, e muitos deles são bons, são éticos, podem ser saudáveis, podem ser até proveitosos, em que na parte social, na parte religiosa, não lhe causaria mal nenhum até. Mas o que eu quero procurar te dizer hoje é seguir os passos do Senhor, a vontade do Senhor. Isso é muito importante para nós. Então nós temos que mergulhar muito numa entrega profunda às vontades do Senhor em nós. Geralmente nós podemos também confiar em amigos, nós podemos consultar amigos, consultar um pastor, consultar um irmão de igreja. E obviamente algumas respostas são bem assim normais, né? Se você gostou, né? Se você achar que é bom para você. Outros podem dizer assim, se você quer, você faz, porque de fato a vida é curta mesmo, aproveita o tempo que você tem, esse tempo saudável, enquanto você pode, você aproveita. Faz o que te deseja o seu coração, e geralmente a resposta é favorável aos nossos desejos. Porque muitas vezes nós procuramos pessoas próximas de nós que querem nos agradar. E pessoas que querem nos agradar, provavelmente a maioria deles vão querer também nos dar satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades. Quero dizer para você que nem sempre, por melhor que seja das boas intenções, nem sempre é o melhor caminho para nós podermos tirar todos os benefícios, as benesses celestiais, quando nós nos comportamos basicamente nas nossas ideias, nos nossos conceitos, ou muitas vezes na nossa ética, na nossa moral. Mas nós precisamos de entender melhor, para que você não saia daqui mais confuso, mais incerto ainda. Mas vamos, na palavra do Senhor, ver um exemplo tipo. Um exemplo bem interessante para a gente ver. Quem quer ir na sua Bíblia, vai em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1.
Lembra-se do rei Davi? Este homem era um homem escolhido por Deus, trabalhou segundo a vontade do Senhor, tinha um coração segundo o Senhor, mas nós vemos que, com tudo isso em nós não podemos ainda usar de nossa bagagem para abastecer nossas decisões. Não que isso é ruim, mas não é único. A bagagem acumulada de experiência na vida, de conquistas, da idade, do tempo, ela serve para conselhos, ela serve para ser mais resignado. Isso é óbvio porque já passou a juventude, mas aqui nós vemos Davi. Veja o versículo 1. Vou ler com bastante calma para que as crianças possam acompanhar. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Acompanhou os 3 versículos? O primeiro versículo diz que Davi já estava realizado em conquistar inimigos. E estava o rei lá na sua casa, e diz aqui, dado o descanso dos dias do inimigo em redor. A sua casa era de cedro, não podemos esquecer que as casas ou as habitações eram em tendas. E as pessoas eram nômades, o povo de Israel era nômade. Ainda as cidades eram praticamente sem uma formação arquitetônica sólida. E Davi se sentiu muito privilegiado. Ele tinha um privilégio grande, era interessante isso, ele notou isso nele. Ele diz: eis que moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas, isso em tendas. Não é interessante isso, pensou Davi. Eu não estou me sentindo bem morar numa casa tão assim forte, sólida, e a arca do Senhor numa tenda. Pensou Davi: vou construir um templo para o Senhor, porque aí eu moro numa casa confortável e o Senhor tem um templo, então eu fico mais tranquilo em relação a isso. E ele foi ao profeta e disse isso ao profeta, dessa preocupação que ele estava tendo, de ter mais que a arca do Senhor, de estar mais confortável que a arca do Senhor. Que disse o profeta Natã para ele? Faze tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Olha, irmãos, o profeta disse para o homem que foi te procurá-lo: olha, se está no seu coração fazer um templo para o Senhor, faça, porque o Senhor é contigo. Mas nós vamos ver que não era verdade isso. Não era a vontade do Senhor. Ele, depois que falou esse plano todo, o profeta ainda confirmou: faça o templo então, o Senhor é contigo. Porque, afinal de contas, o profeta era o profeta que os homens consultavam para ver a vontade de Deus. A lógica era construir um templo para o Senhor. A resposta do profeta foi positiva em construir. Por isso que todo esse comentário anterior que nós fizemos serve para nós também. Seria óbvio que era útil para o reino do Senhor, para o povo de Deus poder ter um local, mas só tinha um problema: o profeta não consultou o Senhor. O profeta não consultou o Senhor, e o que o profeta falou não era aprovado pelo Senhor, não era a vontade do Senhor.
Veja que no versículo 5, vai, dize ao servo Davi, diz o Senhor ao profeta, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Olha, o Senhor falou com o profeta Natã e fez esse questionamento de todo esse tempo que eu estou com vocês, por acaso algum dia eu reclamei dos meus tabernáculos, das tendas, por acaso em todas as vitórias eu pedi para construir um templo de cedro para mim? Não, mas o Senhor nunca tinha pedido isso. Mas pela lógica evidente de Davi, pelo seu bom senso, de todos os homens, era bom construir. Talvez qualquer um de nós ali ia falar, olha Davi, depois de tudo que o Senhor fez por ti, vai e constrói um templo para o Senhor, mais nada do que de gratidão é necessário. Que bom que você lembrou em fazer isso, vai e construa, faça, porque isso é da vontade de Deus, com certeza Deus vai aprovar isso, mas não era assim, não era ele que ia para construir o templo, não é que nunca ia se construir o templo, mas não era para Davi construir um templo, então isso foi um erro. Irmãos, quando então podemos conhecer a verdade do Senhor, não só por evidências, por depois de um dia de descanso, de muito trabalho, agradecer o Senhor de uma forma tal, como nós vamos conhecer, como nós vamos consultar a resposta do Senhor e como vamos ter certeza dessa resposta, quando e como nós vamos fazer uma leitura correta da vontade de Deus em nós? É uma excelente pergunta, mas a própria palavra responde para nós em termos bíblicos, em termos do Senhor. Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios capítulo 5, e versículo 15, ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha, Paulo diz à igreja dos irmãos lá de Éfeso que os irmãos deviam andar com muita sabedoria, porque se não andar com sabedoria e imprudência, vai andar como nécios, como pessoas despreparadas, como pessoas loucas. Mas ele diz que nesses dias maus que habitamos, nos quais também eram os dias de Davi, embora no descanso dos seus inimigos, Paulo diz à igreja que nós devemos entender qual é a vontade de Deus. Todo filho de Deus deve entender a vontade do Pai. Mas ainda, irmãos, Jesus, ele ainda pôs uma palavra mais forte ainda, quando ele no capítulo 7, ele diz no versículo 21, sobre os finais do tempo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Olha, tanto Jesus disse, Paulo aprendeu com o nosso Senhor e também repetiu, que é necessário entender e fazer a vontade de Deus. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, e que fazem obras no nome do Senhor, está fazendo a vontade do Senhor. Usar nome é uma coisa, fazer a vontade é outra. Natã usou o nome de Deus como representante, profeta de Deus,
que a vontade de Davi era certa, mas a vontade de Davi, a aprovação do profeta, não era a vontade de Deus. Tanto nosso Senhor quanto Paulo diz a respeito de entender e conhecer a vontade do Senhor. Quando João, ainda nesse assunto, 1 João 5:14, ele fala sobre confiança no Senhor. Olha, nós temos que saber a vontade do Senhor e ter confiança na sua vontade. Veja o que diz 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nem tudo que pedimos, Deus nos corresponde em fazer. E seja bem simples nisso, meu irmão, minha irmã. Quando Deus não responde às nossas orações, eu creio que tem duas coisas aqui. Ou ainda não é o tempo de acontecer, ou não é da vontade dEle. Ou não é o tempo de acontecer, mas não é a vontade dEle. E quando nós temos confiança na vontade do Senhor, temos confiança no Senhor, e começamos a pedir cada vez mais segundo a vontade do Senhor, mais Ele vai nos atender. Amém? Paulo diz à igreja de Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha, aqui apareceu algo novo. Deus opera em nós. Ah, que interessante, a operação de Deus nos filhos de Deus. Porque Deus opera em nós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua vontade. Deus faz em nós o querer. E eu te faço uma pergunta, meus irmãos, o querer de Deus está em nós? Nós já aprendemos a elucidar o querer de Deus, a vontade de Deus em nós, para que possamos pedir segundo a sua vontade, para que Ele possa efetuar em nós. Paulo diz que nós pedimos mal, que nós pedimos para gastar nos nossos deleites, isso é, para o nosso próprio prazer, para a nossa própria ambientação, para o nosso próprio conforto. Esquecemos que acima de nós está o Senhor e o próximo. Quando nós pedimos para nós, é para o nosso bel prazer, e não segundo a vontade do Senhor. Alguns parâmetros são interessantes para nós quando nós pedimos alguma coisa. Se eu peço alguma coisa só para o meu conforto, só para o meu prazer, só para a minha edificação, bem certo que o Senhor não vai me ouvir. Mas quando a causa do Senhor está envolvida, o querer do Senhor também está ali presente. Nós devemos ser sábios, crescer na graça e conhecimento do Senhor, ter sabedoria do Senhor, para que cada dia mais nós não possamos ser cristãos crentes, cheios de enigmas indecifráveis do Senhor. Nós não podemos ser filhos do Senhor que desconhece a vontade do nosso Pai. Qualquer filho aqui que obedece seus pais e convive com seus pais, sabe qual é a vontade do Pai. Nós sabemos como agradar nossos pais carnais, nós sabemos como agradar a nossa mãe, nós sabemos como agradar nossos pais, nós sabemos como agradar nossos patrões, nós sabemos como agradar tantas pessoas. Será que também não podemos saber agradar a Deus? Nós sabemos agradar a nós mesmos, sabemos agradar às pessoas que estão ao nosso redor, e por que nós não sabemos agradar ao Senhor, nosso Pai Celestial? A questão é se nós vivemos em espírito ou vivemos na carne. Se nós vivemos na carne, nós vivemos segundo o nosso coração, e segundo o nosso coração nós vamos pedir as coisas para satisfazer o nosso coração. Davi, por mais que certo, por mais que óbvio era construir, ele estava pensando segundo o seu coração. E o profeta também pensou segundo a lógica do seu coração. E ele não pensou segundo a vontade do Senhor. A interrogação que o Senhor passa ao profeta diz: por acaso eu pedi para vocês fazer uma casa de cedro para mim?
Eu ainda não pedi isso. Se eu não pedir, não é para fazer. Não que o Senhor não precisa, não que o Senhor não quer que nunca faça, mas no momento Ele não quer que faça, Ele não pediu para fazer. Então, saber a vontade do Senhor é saber qual é o que Ele pede de nós, o que Ele quer de nós, o que o Senhor quer de você, você sabe? Se quando nós sabemos o que o Senhor quer de mim, eu sei o que pedir, porque isso vai ser a vontade dEle coincidindo com o Espírito que está em mim, então eu peço as coisas que são da vontade do Senhor. Amém, irmãos? Para fechar a fatura sobre esse assunto, ainda na carta de Efésios, capítulo 1, olha como Paulo passou para a igreja ter esse discernimento. Versículo 7 de capítulo 1 de Efésios: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, e que fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. A graça do Senhor, a redenção, a remissão das ofensas, as riquezas da graça do Senhor, coloca em nós a abundância de sabedoria e prudência. A graça maravilhosa do Senhor coloca em nós sabedoria e prudência. Vamos ser sábios, prudentes. E na sabedoria do Senhor, na prudência do Senhor, veja o que diz o versículo 9: nós vamos descobrir os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo. Em outras palavras, acabamos de dizer isso a você, é você ter a sintonia correta da vontade do Senhor. Você vai saber qual é a vontade do Senhor para o seu ministério, para a sua vida. E Paulo diz isso à igreja: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu acordo, segundo o seu prazer, que propusera para Ele mesmo. Nós, irmãos, somos o braço da execução da vontade do Senhor neste presente século. Nós somos os instrumentos do Senhor neste presente século, para fazer a vontade do Senhor e não cumprir desejos do nosso coração. Obviamente precisamos estar carregados e cheios do Espírito Santo do Senhor. E Paulo complementa: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu quanto os que estão na terra. Nós vimos com os irmãos que a carta à igreja de Efésios é uma carta que toca muito no Evangelho Celestial. E vemos aqui Paulo dizer algo muito impressionante para você, meu irmão, minha irmã: tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão aqui neste presente século, tanto os que estão nos céus. Obediência da vontade, o querer da vontade do Senhor, irmãos, tanto no céu, quanto na terra, quanto na eternidade. Essa é a nossa incumbência, a incumbência dos santos: agradar ao Pai, honrar a Deus, dar glória a Ele, invocar o Senhor, honrá-lo, louvar e adorá-lo. Quando Davi, na sua boa vontade, quis fazer um templo, e quando o profeta, na sua boa intenção teológica, quis também direcionar para que o seu coração fizesse aquilo que desejasse, o Senhor disse para ele que não era bem assim. Quem sabe o Senhor tem falado para você, tem falado para mim, de coisas bem intencionais que nós temos, mas não é bem assim. Precisamos ver se é vontade e boa vontade do nosso coração, ou se é vontade do nosso Senhor Jesus Cristo em nós, e da vontade do agrado do Pai. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã. A todos um bom dia de domingo. Que a paz do Senhor e a graça do Senhor possa estar entre nós, acompanhado da plenitude da sabedoria do Senhor e a prudência do Senhor nos nossos passos do dia a dia. Amém. Obrigado.